O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 2. Digvijaya Parva. Capítulo 30. Sahadeva no sul. Rei Nila e Agni cessam uma luta. Vaisampayana disse: desse modo também Sahadeva, dispensado com afeto pelo rei Yudhishthira o justo, marchou em direção ao sul acompanhado por uma hoste poderosa. Forte em poder, aquele príncipe poderoso da família Kuru, derrotando completamente no início os Surasenas, trouxe o rei de Matsya sob o seu domínio. E o herói então, derrotando Dantavakra, o poderoso rei dos Adirajas, e fazendo pagar tributo, restabeleceu-o em seu trono. O príncipe então o subjugou Sukumara e então o rei Sumitra, e em seguida venceu os outros Matsyas e então os Patacharas. Dotado de grande inteligência, o guerreiro Kuru então conquistou rapidamente o país dos Nishadas e também a alta colina chamada Gosringa, e aquele senhor da terra chamados Renimate. E, subjugando em seguida o país chamado Navarashtra, o herói marchou contra Kuntiboja, que de boa vontade aceitou o domínio do herói conquistador. E marchando dali para as margens do Charmavati, o guerreiro Kuru encontrou o filho do rei Janvaka, que, por causa de antigas hostilidades, tinha sido derrotado antes por Vasudeva. Ó Bharata, o filho de Janvaka lutou com Sahadeva. E Sahadeva, derrotando o príncipe, marchou em direção ao sul. O guerreiro poderoso então venceu os Secas e outros, e exigiu tributos deles e também várias espécies de joias e riquezas. Aliando-se com as tribos vencidas, o príncipe então marchou em direção aos países que se situavam às margens do Narmada. E derrotando lá em batalha os dois reis heróicos de Avanti, chamados Vinda e Anuvinda, fortalecidos por uma hoste poderosa, o filho poderoso dos deuses gêmeos exigiu muita riqueza deles. Depois disso o herói marchou em direção à cidade de Borjacata, e lá, ó rei de glória imorredora, um feroz combate ocorreu entre ele e o rei daquela cidade por 2 dias inteiros. Mas o filho de Madri, vencendo o invencível Bhismaka, então derrotou em batalha o rei de Kosala e o soberano dos territórios às margens do Venva, como também os Cantarakas e os reis dos Kosalas do leste. O herói então derrotou os Natakeyas e os Eranvaks em batalha, e subjugando o país de Maruda derrotou Munjagrama por pura força. E o filho de Pandu então venceu os monarcas poderosos dos Nashinas e os Arvukas e os vários reis da floresta daquela parte do país. Dotado de grande força, o herói então reduziu à submissão o rei Vatadipa. E derrotando em batalha os Pulindas, o herói então marchou para o sul. E o irmão mais novo de Nakula então lutou um dia inteiro com o rei de Pandria. O herói de longos braços, tendo vencido aquele monarca, marchou mais adiante para o sul. E então ele contemplou as cavernas célebres de Kishkindia e naquela região lutou por 7 dias com os reis macacos Mainda e de Vivida. Aqueles reis ilustres, no entanto, sem se cansarem da batalha, ficaram satisfeitos com Sahadeva. E dirigindo-se alegremente ao príncipe Kuru, eles disseram: ó tigre entre os filhos de Pandu, volta daqui levando o tributo de nós todos. Que a missão do rei Yudhishthira o justo, possuidor de grande inteligência, seja realizada sem impedimentos. E levando joias e pedras preciosas deles todos, o herói marchou em direção à cidade de Mahishmati, e lá aquele touro dos homens lutou com o rei Nila. A batalha que ocorreu entre o rei Nila e o poderoso Sahadeva, o filho de Pandu, aquele matador de heróis hostis, foi feroz e terrível. E a batalha foi extremamente sangrenta, e a vida do próprio herói foi exposta a um grande risco, pois o próprio deus Agni ajudou o rei Nila na luta. Então todos os carros, heróis, elefantes, e os soldados em suas cotas de malha do exército de Sahadeva pareciam estar em fogo. E vendo isso, o príncipe da linhagem Kuru ficou muito aflito. E, ó Janamejaya, à visão disso o herói não podia decidir o que ele deveria fazer. Janamejaya disse: ó regenerado, porque o deus Agni se tornou hostil em batalha a Sahadeva, que estava lutando simplesmente para a realização de um sacrifício, e, portanto, para a satisfação do próprio Agni.
Vaisampayana disse, é dito, ó Janamejaya, que o deus Agni enquanto residia em Mahishmati ganhou a reputação de um amante. O rei Nila tinha uma filha que era extremamente bela. Ela costumava sempre ficar perto do fogo sagrado de seu pai, fazendo queimar com vigor. E acontecia que o fogo do rei Nila, mesmo que ateado, não queimava até que fosse agitado pelo sopro amável daqueles formosos lábios da menina. E se falava no palácio do rei Nila e na casa de todos os seus súditos que o deus Agni desejava aquela menina bela como sua noiva. E aconteceu que ele foi aceito pela própria menina. Um dia o deus assumiu a forma de um Brahmane, e estava felizmente desfrutando da companhia dela quando foi descoberto pelo rei. E o rei virtuoso então ordenou que o Brahmane fosse punido segundo a lei. A isso o deus ilustre inflamou-se em cólera. E ao contemplá-lo o rei maravilhou-se muito e inclinou a cabeça até o chão. E depois de algum tempo, o rei curvando-se, entregou sua filha ao deus Agni, disfarçado como um Brahmane. E o deus Vibhabasu, Agni, aceitando aquela filha de belas sobrancelhas do rei Nila, se tornou benevolente para com aquele monarca. E Agni, o ilustre realizador de todos os desejos, também pediu para o monarca lhe pedir uma bênção. E o rei pediu que suas tropas nunca pudessem ser tomadas pelo pânico enquanto estivessem engajadas em batalha. E desde aquele tempo, ó rei, aqueles monarcas que por ignorância disso desejavam subjugar a cidade do rei Nila eram consumidos por Uttasana, Agni. E desde daquele tempo, o perpetuador da linhagem Kuru, as moças da cidade de Mahishmati se tornaram um tanto inaceitáveis para outros, como esposas. E Agni por sua bênção concedeu a elas liberdade sexual, para que as mulheres daquela cidade sempre andassem à vontade, cada uma não ligada a um marido específico. E, ó touro da raça Bharata, a partir daí os monarcas, de outros países, abandonaram aquela cidade com medo de Agni. E o virtuoso Sahadeva, vendo suas tropas atormentadas pelo medo e cercadas por chamas de fogo, permaneceu lá imóvel como uma montanha. E se purificando e tocando a água, o herói Sahadeva, então se dirigiu a Agni, o Deus que santifica tudo, nestas palavras, eu me curvo a ti, ó tu cuja trajetória é sempre marcada com fumaça. Esses meus esforços são todos por ti. Ó tu santificador de tudo, tu és a boca dos deuses e o sacrifício personificado. Tu és chamado de Pavaka porque tu santificas a tudo, e tu és a Vyavahana porque tu transportas a manteiga clarificada que é despejada em ti. O Veda surgiu por ministrar a ti, e, portanto, tu és chamado de Jataveda. O chefe dos deuses como tu és chamado de Chitrabhanu, Anala, Vibhavasu, Uttasana, Juvalana, Siki, Vaisvanara, Pingesa, Plavanga, Buriteja. Tu és aquele de quem Kumara, Kartikeya, teve sua origem. Tu és santo, tu és chamado de Ruragarva e Hiranyakriti. Que tu, o Agni, me concedas energia, que Vayu me conceda vida, que a terra me conceda alimento e força, e que a água me conceda prosperidade. O Agni, tu que és a primeira causa das águas, tu que tens grande pureza, tu por ministrar a quem os Vedas surgiram, tu que és o principal dos deuses, tu que és a boca deles, ó, purifica-me pela tua verdade. Rishis e Brahmanes, deuses e asuras despejam manteiga clarificada todos os dias, segundo a lei, em ti durante sacrifícios. Que os raios da verdade que emanam de ti, enquanto tu te manifestas naqueles sacrifícios, me purifiquem. De bandeira de fumaça como és, e possuidor de chamas, tu és o grande purificador de todos os pecados nascidos de Vayu e, sempre presente como és em todas as criaturas, ó, purifica-me pelos raios da tua verdade. Tendo-me purificado assim alegremente, ó sublime, eu rezo a ti. O Agni, concede-me agora contentamento e prosperidade, e conhecimento e alegria. Vaisampayana continuou, aquele quis despejar manteiga clarificada em Agni, recitando esses mantras será sempre abençoado com prosperidade, tendo a sua alma sob total controle, ele também será limpo de todos os seus pecados. Sahadeva, dirigindo-se a Agni outra vez, disse, ó carregador de libações sacrificais, não cabe a te obstruir um sacrifício.
Tendo dito isso, aquele tigre entre homens, o filho de Madri, espalhando alguma erva acusa no chão, sentou-se na expectativa do fogo, que se aproximava, e na frente daquelas suas tropas apavoradas e ansiosas. E Agni, também, como o oceano que nunca ultrapassa seus continentes, não passou sobre a sua cabeça. Por outro lado, se aproximando de Sahadeva quietamente e dirigindo aquele príncipe da linhagem Kuru, Agni, aquele deus dos homens, deu a ele toda a segurança e disse: ó tu da família Kuru, levanta-te dessa postura. Ó, levanta-te, eu estava só te testando. Eu conheço todos os teus propósitos, como também os do filho de Dharma, Yudhishthira. Mas, o melhor da linhagem de Bharata, enquanto houver um descendente da linha do rei Nila, esta cidade deve ser protegida por mim. Eu, no entanto, ó filho de Pandu, realizarei os desejos do teu coração. A essas palavras de Agni, ó touro da raça Bharata, o filho de Madri ergueu-se com um coração alegre, e juntando as mãos e curvando a cabeça, ele adorou o Deus do fogo, o santificador de todos os seres. E finalmente, depois que Agni tinha desaparecido, o rei Nila foi até lá, e por ordem daquele deus adorou Sahadeva com os ritos devidos, aquele tigre entre homens, aquele mestre em batalha. E Sahadeva aceitou aquele culto e o fez pagar tributo. E tendo trazido o rei Nila sob o seu domínio dessa forma, o filho vitorioso de Madri então foi mais longe em direção ao sul. O herói de braços longos então trouxe o rei de Tripura de energia imensurável sob o seu domínio. E em seguida, dirigindo suas tropas contra o reino Paurava, ele derrotou e reduziu a submissão monárquica de lá. E o príncipe, depois disso, com grandes esforços trouxe Akriti, o rei de Saurashtra e preceptor dos Kausikas, sob o seu domínio. O virtuoso príncipe, enquanto estava no reino de Saurashtra, enviou um embaixador ao rei Rukmin de Bhishmaka dentro dos territórios de Bojakata, que, rico em posses e inteligência, era amigo do próprio Indra. E o monarca, junto com seu filho, se lembrando do seu relacionamento com Krishna, aceitou alegremente, ó rei, o domínio do filho de Pandu. E o mestre em batalha então, tendo exigido joias e riquezas do rei Rukmin, marchou mais longe para o sul. E, dotado de grande energia e grande força, o herói então reduziu a submissão Surparaka e Talakata, e os Dandakas também. O guerreiro Kuru então venceu e trouxe sob a sua submissão inúmeros reis das tribos Mlechas que viviam no litoral, e os Nishadas e os canibais, e até os Karnapravarnas, e aquelas tribos também chamadas Kalamukas, que eram o resultado de um cruzamento entre seres humanos e Rakshasas, e todas as das montanhas Koli, e também Surabipatna, e a ilha chamada a Ilha do Cobre, e a montanha chamada Ramaka. O guerreiro de grande alma, tendo subjugado o rei Timigila, conquistou uma tribo selvagem conhecida pelo nome de Kirakas, que era de homens de uma perna. O filho de Pandu também conquistou a cidade de Sanjayante e o país dos Pachandas e os Karatakas somente por meio de seus mensageiros, e fez todos eles pagarem tributos a ele. O herói trouxe sob a sua submissão e exigiu tributos dos Paundrayas e dos Drávidas junto com os Udrakeralas e os Andras e os Talavanas, os Kalingas e os Ushtrakarnikas, e também a cidade encantadora de Atavia dos Yavanas. E, ó Rei dos Reis, aquele matador de todos os inimigos, o virtuoso e inteligente filho de Madri, tendo chegado ao litoral, então despachou com grandes garantias mensageiros ao ilustre Vibhishana, o neto de Pulastya. E o monarca de bom grado aceitou o domínio do filho de Pandu, pois aquele rei inteligente e nobre considerava tudo aquilo como a ação do tempo. E ele enviou ao filho de Pandu diversas espécies de joias e pedras preciosas, e sândalo e também madeira, e muitos ornamentos celestes, e muito vestuário caro, e muitas pérolas de valor. E o inteligente Sahadeva, aceitando-os todos, voltou para o seu próprio reino. Foi assim, ó rei, que aquele matador de todos os inimigos, tendo vencido por conciliação e guerra numerosos reis e tendo-os feito também pagarem tributo, voltou para sua própria cidade. Ó touro da raça Bharata, tendo oferecido toda aquela riqueza ao rei Yudhishthira o justo, ele se considerou, ó Janamejaya, como coroado com sucesso e continuou a viver alegremente.
Capítulo 31. Nakula no Oeste. Vaisampayana disse: Eu agora narrarei para ti as façanhas e trunfos de Nakula, e como aquele nobre conquistou a direção que tinha sido uma vez subjugada por Vasudeva. O inteligente Nakula, cercado por uma grande hoste, partiu de Kandavaprastha para o oeste, fazendo essa terra tremer com os gritos e os rugidos leoninos dos guerreiros e a batida profunda das rodas das carruagens. E o herói primeiro atacou a região montanhosa chamada Roitaka, que era querida para o generalíssimo celeste Kartikeya, e que era encantadora e próspera e cheia de vacas e todo tipo de riqueza e produtos. E o combate que o filho de Pandu teve com os matamurakas daquele país foi violento. E o ilustre Nakula depois disso subjugou todo o país deserto e a região conhecida como Sairishaka, cheia de fartura, como também aquela outra chamada Maeta. E o herói teve um combate feroz com o sábio real Acrosa. E o filho de Pandu deixou aquela parte do país tendo subjugado os Dasarnas, os Civis, os Trikartas, os Amvastas, os Malavas, as 5 tribos dos Karnatas, e aquelas classes 2 vezes nascidas que eram chamadas de Madhyamakeyas e Vatadanas. E fazendo viagens em círculo aquele touro entre homens, então conquistou as tribos Mlechas, chamadas Utsava Sanketas. E o herói ilustre logo subjugou os poderosos Gramanias que moravam no litoral, e os Sudras e os Abiras que habitavam as margens do Sarasvati, e todas aquelas tribos que viviam da pesca, e aquelas também que moravam nas montanhas, e todo o país chamado pelo nome dos 5 rios, e as montanhas chamadas Amara, e o país chamado Tarayotisha, e a cidade de Divyakuta, e a tribo chamada de Varapala. E o filho de Pandu, por pura força, reduziu à submissão os Ramatas, os Araunas, e vários reis do oeste. E enquanto estava lá Nakula enviou, ó Bharata, mensageiros a Vasudeva. E Vasudeva com todos os Yadavas aceitou seu domínio. E o herói poderoso, prosseguindo então para Sakala, a cidade dos Madras, fez seu tio Salya aceitar por afeto o domínio dos Pandavas. E, o monarca, o ilustre príncipe merecedor de hospitalidade e entretenimento das mãos do tio, foi bem recebido por ele. E hábil em guerra, o príncipe, pegando de Salya uma grande quantidade de joias e pedras preciosas, deixou seu reino. E o filho de Pandu então reduziu à submissão os Mlechas ferozes residentes no litoral, como também as tribos selvagens dos Paryavas, os Kiratas, os Yavanas, e os Sakas. E tendo subjugado vários monarcas, e fazendo todos eles pagarem tributo, Nakula, aquele principal dos Kuros, cheio de riquezas, refez seu caminho em direção à sua própria cidade. E, ó rei, tão grande era o tesouro que Nakula trouxe que 10.000 camelos podiam carregá-lo com dificuldade em suas costas. E chegando a Indraprastha, o heróico e afortunado filho de Madri ofereceu toda aquela riqueza a Yudhishthira. Assim, ó rei, Nakula subjugou os países situados no oeste, a direção que é presidida pelo deus Varuna, e que foi uma vez antes subjugada pelo próprio Vasudeva.